Olá pessoas, eu e os outros universitários iremos abordar nesse vídeo sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso controla e coordena as funções de todos os sistemas dos organismos. Ele é capaz de interpretar e desencadear respostas adequadas para os vários estímulos. Anatomicamente, o sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central constitui da medula espinal e do encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. No sistema nervoso periférico, nós temos as terminações nervosas, os gânglios e os nervos cranianos e espinais. Funcionalmente, o sistema nervoso pode ser dividido também em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. O somático apresenta componentes aferentes, que conduzem os impulsos aos centros nervosos, e os eferentes, que levam os impulsos dos centros nervosos para os músculos estriados esqueléticos. O sistema nervoso visceral também possui componentes aferentes, que levam os impulsos dos receptores viscerais para os centros nervosos, e os componentes eferentes, que levam os impulsos dos centros nervosos até as vísceras. Os componentes eferentes são denominados também de sistema nervoso autônomo e podem ser divididos em simpático e parasimpático. A maior parte do encéfalo corresponde ao cérebro. Ele apresenta a face frontal rostral, a face lateral, a face dorsal, a face ventral e a face sagital central. O cérebro está dividido por uma fissura longitudinal que separa o hemisfério esquerdo do hemisfério direito. Porém, os hemisférios são unidos pelo corpo caloso. O cérebro divide-se em lobos. Então, nessa região possui o lobo frontal e é responsável pelo planejamento de ações e pelo movimento. Também é responsável pela fala, pela escrita e pela linguagem. Nessa região possui o sulco central, que divide o lobo frontal do lobo parietal. No lobo frontal tem o giro pré-central e no lobo parietal tem o giro pós-central. O lobo parietal tem a função de viabilizar a recepção de sensações exteriores ao corpo, como por exemplo o tato, a dor e a temperatura. O lobo occipital é responsável pelo processamento e percepção da visão. O lobo temporal, ele reúne funções da audição e principalmente da memória. Também é responsável pelos sons, pela compreensão da linguagem e pela atenção. No lobo temporal tem o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. E o sulco lateral, que divide o lobo temporal do lobo frontal e do lobo parietal. O lóbulo da ínsula está localizado na parte interna do cérebro. Ele está relacionado com o sistema límbico, coordena as emoções e é responsável pelo paladar. No cérebro encontramos a substância branca, que é constituída por fibras nervosas mielínicas, na parte interna. E na parte externa, que é chamada de córtex, está situada a substância cinzenta, que aqui está representada em rosa, que é formada por corpos de neurônios. O tronco encefálico encontra-se entre a medula e o diencéfalo, situado anteriormente ao cerebelo. O tronco encefálico é composto pelo bulbo, pela ponte e o mesencéfalo. O bulbo possui seu limite inferior no forame magno e seu limite superior no sulco bulbo-pontino. O sulco bulbo-pontino é o que vai separar o bulbo da ponte. Nessa visão anterior que temos do bulbo, é possível observar a fissura mediana anterior e lateral a ela as fissuras laterais anteriores. Ao lado da fissura mediana anterior e abaixo do sulco bulbo-pontino, temos pequenas elevações chamadas pirâmides do bulbo. Nas pirâmides, temos um feixe muito importante de fibras descendentes chamado trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal desce para a medula para inervar os neurônios motores da medula. Nessa parte mais caudal que temos do bulbo, o trato córtico-espinhal sofre decussação, ou seja,
As fibras do lado direito passam para o lado esquerdo e as do lado esquerdo para o lado direito. Essa região é chamada de decusação das pirâmides. Próximo aos sulcos laterais, temos essas pequenas estruturas arredondadas que são chamadas de olivas. As olivas possuem conexões com o cerebelo e essas conexões são responsáveis pelo aprendizado de novos movimentos. Acima do bulbo temos a ponte. A ponte possui seu limite inferior no sulco bulbo-pontino e seu limite superior na base do mesencéfalo. Essa região anterior da ponte, que pode ser observada, é chamada de base da ponte. Na base da ponte, na região média, temos o sulco basilar, por onde passa a artéria basilar. A base da ponte tem fibras que fazem uns desenhos transversais horizontais. Essas fibras são chamadas de estriações transversais. Essas estriações se unem ao lado da ponte, formando o pendúnculo cerebelar médio, que vai ter ligação com o cerebelo. O mesencéfalo possui seu limite superior no diencéfalo e inferior na ponte do tronco encefálico. O mesencéfalo é atravessado por um canal chamado aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral é responsável por levar o líquor do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo. Nessa visão anterior que temos do mesencéfalo, pode ser observado os pendúnculos cerebrais do mesencéfalo. Entre os pendúnculos cerebrais, temos essa região mais profunda, que é chamada de fossa interpenduncular. O cerebelo situa-se posterior ao bulbo e à ponte do tronco encefálico. Ele pertence ao sistema nervoso suprassegmentar e contribui para formar o teto do quarto ventrículo. Essa localizaçãozinha aqui. O cerebelo tem como função a manutenção do equilíbrio e a postura, o controle do tônus muscular, o ajuste dos movimentos corporais e a aprendizagem motora. O diencéfalo permanece na porção ímpar e mediana, sendo visível apenas na face inferior do cérebro. Ele é composto pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. O terceiro ventrículo é delimitado pelas estruturas do diencéfalo. No diencéfalo encontramos o tálamo, que são duas massas ovoides de substâncias cinzentas, responsáveis por retransmitir os sinais oriundos do corpo para o córtex cerebral. Ele também é importante na função emocional e também na memória. Acima do tálamo, nós temos o plexo corióideo, que secreta o líquido cerebroespinal. Ultrapassando o ventrículo e interligando os dois tálamos, nós temos a aderência intercalâmica. Abaixo do tálamo, possui o sulco hipotalâmico, que separa o tálamo do hipotálamo. No hipotálamo, encontramos o quiasma óptico, que possui fibras ópticas que se cruzam parcialmente formando o trato óptico. Essa região é a região do tubo ecinério, que se liga ao infundíbulo, que tem forma de funil, e vai até a glândula hipófise, que secreta vários hormônios importantes no sistema endócrino. Delimitando o terceiro ventrículo posteriormente, nós temos a região do epitálamo, que possui a glândula pineal, que se liga por fibras através da comissura abenular e a comissura posterior, que é o limite entre o mesencéfalo e o diencéfalo. A medula tem origem no bulbo. Ela desce através do canal vertebral, através dos forames vertebrais, que são orifícios encontrados nas vértebras. Ela tem 45 centímetros e é um pouco menor nas mulheres. A medula é formada por uma substância cinzenta que contém em seu centro o canal da medula e uma substância branca, formada por fibras, em sua maioria mielinizadas, que circunda a substância cinzenta. No caso dos nervos espinhais, possuímos 31 pares.
sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo. Cada nervo surge em duas curtas ramificações, sendo uma parte anterior à medula, a chamada raiz motora, responsável pelo transporte de comandos do cérebro para o corpo, e a outra posterior à medula, a raiz sensitiva, que leva informações provenientes de outras partes do corpo para o cérebro.